Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos com auxílio do Filosofia Espírita. Hoje, antes de começar o vídeo, pedimos a vocês que deixem um joinha, comentário, que assistam os vídeos anteriores para poderem ficar por dentro do nosso raciocínio. Hoje a pergunta é número 53. Vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer e comentar um pouco sobre. Estou aqui com a Thay, com o Antônio e eu, o João. Vamos lá? Questão 53. O homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Sim, e em épocas diversas. E isso é uma das causas da diversidade de raças. Depois, os homens em si, dispersando sobre diferentes climas e aliando-se a outras forças, formaram-se novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são a mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto independem que permaneçam a mesma espécie? O homem nasceu sob diversos pontos do globo? Os espíritos respondem: sim, e em épocas diversas. E isso é uma das causas da diversidade de raças. Depois dos homens em se dispersando sob diversos climas e aliando-se a outras raças, formaram-se novos tipos. Outra questão. Essas diferenças constituem em espécies distintas? Os espíritos respondem: certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto independem que pertençam à mesma espécie? A formação da raça humana, da espécie humana no geral, ela é um ponto meio interessante porque a gente sabe que existe, que todas as pessoas por aí pelo globo são todas da mesma espécie, com diferença genética mínima e que conseguem reproduzir entre si, a não ser que a pessoa, no caso, tenha uma condição que leve à esterilidade. Todo mundo que é da espécie humana, todos nós conseguimos, biologicamente a gente é considerado a mesma espécie por causa desses fatores. Só que existem alguns elos perdidos aí na evolução humana que às vezes é um pouquinho interessante da gente parar para pensar sobre eles, porque em tese a humanidade ela surgiu inteira. A espécie humana ela surgiu da forma que é hoje, em um local específico, né? Até onde se conhece na África, que surge a espécie humana. Porém, é meio estranho às vezes a gente parar para analisar, porque a gente conseguiu de alguma forma se espalhar para continentes que eram muito distantes entre si, como por exemplo a Oceania. Quando os europeus chegaram lá na Oceania, que tem lá a Austrália, tem a Nova Zelândia, já tinha gente vivendo lá. Na América, que quando os europeus vieram aqui colonizar, pegar recurso e matar a gente também, porque, né, a colonização não foi aquela coisa bonita que às vezes alguns livros didáticos não passar. Hoje em dia não ali, mas alguns ainda tem. É meio estranho às vezes a gente a ciência ainda não conseguiu entender como que conseguiu a mesma espécie existir em vários continentes diferentes que já eram separados desde o surgimento da espécie humana,
ao mesmo tempo, porque tinha um oceano inteiro lá para atravessar. E aí vem aqui o livro dos Espíritos e diz que a gente, de alguma forma, conseguiu aí surgir com origens diferentes, sendo a mesma espécie em locais diferentes. Enquanto o João fez, eu vou falando. Eu achei interessante quando o Antônio trouxe para nós essa, né, da genética aí, da biologia, podemos dizer assim, e da evolução, né? É muito interessante. Se a gente for trazer para o Espiritismo, no Exilados de Capela, eu acho. Eu vou falar o nome do Arthur, eu não entendo. O Arthur, nosso colega, ele trouxe o exemplo do Exilados de Capela, que diz que se, né, a gente estava falando das raças, podemos dizer assim. A gente estava falando das raças, né, branco, preto, a gente tá trazendo, se a gente trouxesse, invertesse, né, podemos dizer assim, o preto sobressaísse dos brancos, a gente teria feito a mesma coisa que os brancos fazem com nós, né? Então, se a gente for inverter, a gente... gente, eu me perdi o que eu estava falando. Em relação às outras etnias. O Bélico. A única área que eles com certeza tinham mais conhecimento era no Bélico. Porque se você for parar, por exemplo, para pegar coisa da Idade Média, que os próprios europeus faziam, você vai ver que o que eles consideravam científico, comprovado, que não tomar banho era algo positivo e que evitava você de se enfraquecer. Quando claramente, qualquer pequena análise que você faça das condições de higiene da época, você percebe que isso era extremamente prejudicial, isso era um dos principais fatores de redução da expectativa de vida, isso é a causa do espalhamento da peste negra, que matou 1/3 da população da Europa, e isso também era um dos maiores problemas daquela sociedade que impedia certos desenvolvimentos. Outros conhecimentos também, os europeus eles não tinham um conhecimento muito abrangente com relação a ervas medicinais, algumas práticas que os indígenas conseguiam, que eles possuíam, que elas eram, eles tinham um amplo conhecimento em veneno, em venenos, em remédios, plantas medicinais. Com relação aos animais, eles também tinham uma convivência muito melhor com os animais e, obviamente, também um conhecimento muito mais amplo de como lidar com cada espécie, de como lidar com cada tipo de animal que existe. Se você pega também as tribos africanas, as diferentes tribos africanas, a maioria delas tinha um maior conhecimento de como lidar com metais do que os europeus na época, até onde se sabe. Eles eram ótimos ferreiros. Eles provavelmente também tinham um amplo conhecimento culinário, que era diferente, não necessariamente superior, mas era muito diferente. Então, a única coisa que os europeus tinham de superior mesmo era o bélico e o orgulho também, que falava um pouquinho mais alto do que fazia eles se sentirem superiores, que fazia eles acreditarem que o cristianismo é a única religião que pode existir, que a gente tem que atacar todas as outras. Mesmo Jesus sempre pregando a paz e a união, somos todos irmãos, mesmo quem é diferente é irmão, mas aí vai lá, o carinha vai lá, acha que pode sair matando todo mundo, acha que pode sair escravizando todo mundo, quando não é assim que ele pregava. O principal da religião não pregava isso. Tanto que ele ia sempre acolher, ajudar quem estava em necessidade, quem estava em dificuldade. E quem negava a ajuda dele, ele simplesmente deixava para lá. Ele não ia lá matar a pessoa porque ela não quer ouvir a palavra dele. E essa questão toda se volta à moral, né? Que exatamente o que difere
a moral do indivíduo que está ocupando um determinado corpo, de querer se sentir melhor do que o outro, né? Então, nessa situação que a gente vê atualmente, de muito preconceito e tal, essa diferença que as pessoas colocam, ela vem do espírito que carrega aquilo nele, né? Por conta da vaidade, do egoísmo, de se achar melhor que o outro, porque esse espírito não se deu tanto ao trabalho de trabalhar a sua moral, né? Enquanto estava em outra vivência. É interessante, né, isso que o João trouxe, que quando a gente traz para a nossa vivência agora, né, enquanto encarnados, jovens entre 18 e quantos anos? 20, 21, 22, sei lá, e negros, né, eu vou falar pobre porque eu sou pobre, não nasci milionário, graças a Deus, mas eu acho que quando a gente traz do moral que a gente tem dentro de nós, a gente consegue entender a diferença, né? A diferença do outro, tanto preto, quanto pardo, quanto rico, quanto pobre, quanto trans, eu não sei se é assim que fala, mas perdoe qualquer coisa. Então, eu acho que é diferença de gênero. Então, quando a gente traz do moral, a gente consegue se educar, entender o porquê, né, de tanta coisa. Enquanto espíritas, a gente entende o porquê dessas diferenças todas, o porquê da pobreza, o porquê da riqueza. Enfim, a gente consegue entender bastante coisa do nosso cotidiano que, se a gente não colocar em prática a nossa moral, a caridade, o amor, principalmente o amor, porque a diferença, quando a gente bate de frente com a diferença, em primeiro lugar, a gente tem uma reação muito brusca, muito rígida, não só, né, com o outro, mas com a gente mesmo. A gente colocando essas atividades, né, podemos dizer assim, em prática, a gente consegue trazer um pouco da nossa vivência, né? Eu acho que podemos dizer assim. Não sou me explicar melhor. Eu acho que assim, fica muito evidente a importância da gente estudar, né, continuar estudando, porque quando a gente vê situações onde falta esse desenvolvimento moral, aí que tá a homofobia, aí tem a intolerância religiosa, o racismo e entre outros. E nesses momentos a gente percebe que a gente tem que ter mais compaixão com o outro, que a gente deve buscar sempre estar estudando, porque não é porque eu sou preto, que a Thay é preta também, que a gente sabe tudo sobre o racismo, ou que a gente tem que ficar ensinando os outros, ou a gente que somos heterossexuais, a gente não. Quem é gay, quem tem outra orientação sexual também não tem que ficar ensinando tudo pra gente, a gente tem que saber que temos que tratar os outros bem, independente da raça, da orientação sexual, ou da condição que vive, se tem mais dinheiro, se tem menos. Isso tudo faz parte do nosso desenvolvimento, tanto espiritual quanto moral, e a gente está aqui encarnado na Terra para saber como lidar melhor numa sociedade, né? Então, cada um tem um pouquinho para ensinar para o outro, em cima das suas vivências, e tá sempre agregando, né? E melhorando o mundo aos poucos também, né? Porque a gente ainda tem muita coisa que está estruturada já tem séculos, por causa de que alguns grupos tinham um pouquinho mais de poder militar, e também porque algumas pessoas com umas ideias não tão legais assim tinham mais influência. Aí a gente acaba tendo aí a sociedade sendo construída já baseado nisso, baseado nessas pessoas. E aí a gente não é só a gente mudar o individual, a gente também tem que lutar para mudar a estrutura no geral, né? Para tornar o mundo um pouco melhor para cada um de nós. É interessante, enquanto você estava falando, eu estava pensando.
quem que inventou que branco é melhor que preto? E quem que inventou, podemos dizer, né? Quem inventou que preto é melhor que branco, né? Rico é melhor que pobre? Não cabe, sério. Não tem condições, sem condições, sem condições. Enfim, é muito interessante. A gente queria explorar um pouco mais o assunto, a gente tá, né? A gente conversou, a gente debateu entre nós assim, mas o assunto é muito complexo, ele é muito forte, tanto para sociedade quanto para nós espíritas, porque não envolve só nós quatro que estamos aqui, né? Só nós que fizemos a gravação, só nós que fizemos os estudos, enfim, tudo que a gente traz para vocês aqui no vídeo não é só para vocês, não é só para nós. Enquanto a gente está aqui estudando, porque para a gente gravar um vídeo, mesmo que me torto assim, a gente precisa estudar, a gente precisa ter um conhecimento. Não vou falar que eu sou expert em espiritismo, porque eu não sou, gente. Com certeza, meus amigos espirituais do João, do Antônio, da Gisele estão aqui, enfim. Porque pra gente falar de um assunto forte, polêmico, e que traz muita repercussão, tanto negativa quanto positiva, a gente está tendo que ter um esforço mínimo para não sair do jeito que o outro entendeu errado, para ninguém interpretar de forma errada. Então acho que se a gente cometeu alguma gafe e algum erro, a gente pede desculpas, né? Eu falo o nome dos quatro. E eu falo, e se ficou alguma dúvida ou tipo assim, não deu para entender direito, coloca nos comentários, dá o like, com curtida ou desgostei também, tá valendo. O que a gente está tentando aqui é aprender, é melhorar quanto médios, quanto espíritas e trazer para vocês a nossa visão de espíritas jovens, que a gente não é espírita o tempo todo, tá? Eu falo por mim que a gente não é. Eu acho que então quando a gente traz esse movimento espírita de jovem é muito interessante. E pra quem acompanha o canal vai adorar, né? Mas quem não acompanha, sinta-se à vontade pra deixar crítica, pra deixar informação, pra deixar pergunta, né? Porque às vezes fica tipo assim, né? Eu não sou espírito, tô pegando esse vídeo aqui do meio, o que é isso? O que vocês me estão falando? Então acho que é muito interessante deixar essas perguntas, essas críticas, esse gostei, porque é muito bom pro ego. Brincadeira, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é isso, eu me perdi um pouco também, mas falei muito, né? Não, você falou tudo, você foi essencial. Não preciso nem te falar mais nada, eu vou encerrar já, né? Então, esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais do nosso bate-papo aí, né? E vamos tentando solucionar nossas dúvidas, nossas curiosidades. Até lá e um beijo.